Olá, eu sou o professor Herbert e no vídeo de hoje nós vamos continuar estudando termodinâmica, física, através do monitoramento da CPU, mais especificamente do processador. Então, no vídeo passado nós vimos que a temperatura do processador ela aumenta à medida que você vai exigindo mais do seu computador. Então, quando você vai jogar um jogo pesado ou vai editar algum vídeo no Premiere, algum programa que seja pesado, o seu processador acaba esquentando. Então eu mostrei que no meu caso, que é um i3, a temperatura máxima que ele pode aguentar é cerca de 63, 64 graus Celsius, né? E aí a gente consegue olhar aqui no monitoramento que o meu processador ele está aqui agora em média com 51, 50 graus Celsius. Então ele está bem abaixo ali do limite dele, né? Porém, se eu começar a abrir jogos aqui, então no vídeo anterior eu fiz isso, eu abri um jogo pesado e aí a gente viu que a temperatura aumentou, né? E resumindo o que é temperatura, então eu expliquei. Temperatura é a unidade de medida de energia térmica. Ou seja, temperatura mede o grau de agitação das moléculas, da substância, do material. Então, como eu já expliquei também no vídeo que eu falo sobre energia, energia sempre está associado com movimento. E quando a gente fala de eletricidade, a gente está falando de movimento de elétrons, né? Então a gente está falando de energia elétrica. E é essa energia utilizada nos computadores. A energia elétrica que passa por circuitos e aí acontece um efeito que é o efeito Joule. Essa energia elétrica, ela aquece, né, pela resistência do material. Então, por exemplo, o chuveiro é uma aplicação disso, né? Como funciona o chuveiro? Tem a resistência, então a gente coloca um material bem resistente no chuveiro onde vai passar uma eletricidade. Essa eletricidade, essa energia elétrica, ela vai se transformar em energia térmica, ou seja, de acordo com a resistência do material, vai aquecer aquele material, né? Então, no caso do chuveiro, a gente usa isso a nosso favor. Já no caso do computador, acontece esse mesmo efeito, energia elétrica se transformando em energia térmica, ou seja, o movimento dos elétrons se transformando na agitação das moléculas do material, que no caso do processador é o circuito de metal, né? Então, isso acaba acontecendo de uma maneira ruim para a gente, né? Acaba sendo um efeito reverso. A energia que era para toda ser usada para o funcionamento da máquina, ela acaba se perdendo, se transformando parte dela em energia térmica, ou seja, aquecendo o processador. E aí aqui a gente consegue analisar esse aquecimento através da temperatura, que é a medida desse aquecimento. Então eu expliquei tudo isso em detalhes no vídeo passado. Eu vou deixar o card aqui para quem quiser conferir lá. Agora eu vou falar do resfriamento do processador. Então a gente falou de aquecimento, eu vou falar do resfriamento e vou falar das componentes físicas, né? Vou falar dos conceitos físicos, das grandezas físicas envolvidas no resfriamento do processador. Então, primeiro, o que precisa ter para a gente resfriar o computador, né? A gente precisa ter dissipadores de calor, né? Então eu vou digitar aqui dissipador de calor do processador. Vocês vão ver que os dissipadores de calor, eles são essa peça que, para quem já abriu o computador já viu, que é um metal, né? Um metal acoplado com uma ventoinha. Então a gente chama isso de cooler. Isso é o dissipador de calor. E aí o que significa dissipar calor? Então, primeiro, para a gente entender isso, a gente precisa entender o que é calor, né? Então,
A gente usa muito a palavra calor. Ah, hoje tá calor, vai fazer calor no fim de semana. Só que a gente usa de uma maneira um pouco errada, porque a gente usa calor como sinônimo de quente. Então a gente fala assim, ah, hoje tá calor, quer dizer que tá quente. E não necessariamente é isso. Calor não significa quente. Então, calor significa energia em trânsito, ou seja, energia transferida de um corpo para outro. Quando há energia transferida de um corpo para outro, a gente chama esse processo de calor. Essa energia que foi de um corpo para o outro, a gente chama de calor. E não necessariamente precisa estar quente, né? Até porque quente e frio é muito relativo. Então, por exemplo, se a gente for na Rússia, na Ucrânia, onde eles têm temperaturas muito baixas lá, neve e tudo mais, então lá vai estar muito frio. Porém, lá também tem trocas de calor, né? Então, por exemplo, quando eu pego um gelo, por exemplo, e coloco na água, e posso colocar numa água gelada. Vai ter troca de calor entre a água e o gelo, e os dois estão gelados. Existe então calor naquele processo. Foi a energia que passou da água para o gelo e vai fazer derreter o gelo aí no caso. Então a gente percebe que não tem a ver com quente e frio, né? Porque a água está quente, o gelo está quente e houve calor. Por quê? Porque houve energia em trânsito. Então, essa é a coisa mais importante que a gente tem que aprender na aula de hoje, que é o conceito de calor. Calor é a energia transferida de um corpo para o outro. Isso é calor. Agora, no caso do dissipador, é exatamente isso que ele faz. O que ele faz? Ele dissipa o calor, ou seja, ele transfere o calor que está no processador, ele transfere para o dissipador, que é um metal com boa condutividade térmica, né? Ou seja, ele conduz rapidamente a energia térmica. Então a gente coloca esse metal no computador, no processador, em cima do processador, e aquela energia térmica gerada pelo processador, ela vai ser transferida para esse metal. E aí a gente pode ver aqui uma lista da condutividade térmica dos metais, né? Porque esse metal ele pode ser feito de vários tipos de metais. Quanto melhor ele conduzir a energia térmica, quer dizer que mais rápido ele faz esse processo, ou seja, mais rápido ele vai resfriar o processador. E aí, se a gente olhar uma listinha aqui, a gente vai ver que a prata é o melhor condutor térmico, né? Então a prata é o melhor condutor térmico. Então, por exemplo, um aparelho desse feito de prata seria muito melhor, né? Porém, a prata é muito cara. A prata, em comparação com o cobre, com o alumínio, ela é muito mais cara. Então, sairia muito caro, né? Então, eles utilizam um condutor bom também, que é o cobre, né? A gente pode ver que o cobre é o segundo melhor aqui. E ele é muito mais barato, ele é infinitamente mais barato, assim como o alumínio que eles utilizam também. O ouro ali está em terceiro, só que aí não vai utilizar ouro porque é caro, né? Mas aí eles utilizam o alumínio para fazer dissipadores, né? Alumínio e cobre. Cobre é melhor ainda, só que o cobre também é um pouquinho mais caro do que o alumínio. Então, se você comprar lá o dissipador de cobre, vai ser um pouquinho mais caro, mas a gente pode ver que ele é muito mais aqui condutivo, né? Enquanto um é 393, o outro é 238, então é bem abaixo. A gente pode até ver o preço aqui, por exemplo, o preço da prata, né? Preço da grama da prata. Ó, R$ 4,62. Então, vamos supor, um dissipador tem em média ali 200 gramas, ia ficar bastante caro. Já se a gente for ver o preço do cobre, a gente vai ver que vamos ver aqui, preço do quilo do cobre. Então a gente vê que aqui, ó, o quilo do cobre é R$ 35,00. Ou seja, se a gente for ver a grama, a gente tem que dividir isso por 1000.
Ou seja, é cerca de 3 centavos ali a grama do cobre, enquanto a grama da prata é quase R$ 5, né? Então, por isso que a maioria dos dissipadores são feitos de cobre ou até alumínio, que é mais barato ainda. Aí a gente também tem, então eu falei do dissipador. No dissipador também a gente tem a outra parte, que é a parte da ventoinha, que aí ele também está dissipando calor, ou seja, ele está mandando embora aquele calor, só que ele está mandando de uma outra maneira. Ele está mandando por convecção, ou seja, ele está mandando a matéria junto com a energia térmica. Ele está mandando o calor embora junto com a matéria, que aí no caso é o ar, que vai para longe, né? Aí nas próximas aulas eu vou falar um pouco dos tipos de transferência de calor. Então existem 3 tipos de transferência do calor. Uma delas é essa que a gente está vendo, a dissipação, que tem o dissipador. A outra é essa do cooler, que é a convecção, né, que manda a matéria, manda o ar. E aí existe uma outra, mas na próxima aula a gente vai falar dos tipos de condução. Agora, como a gente está falando de calor, né, de troca de energia térmica, então eu quero falar de outro material que é usado, que é além do cooler, né, além do dissipador de calor, a gente também usa uma pasta térmica. O que é essa pasta térmica? A pasta térmica, ela serve para ajudar nessa troca de calor, porque ela é um material que ela conduz muito bem a energia térmica. Então a gente viu aqui que a prata, ela conduz, é o melhor condutor, né? Porém, a prata, ela é muito cara, então não dá para fazer um dissipador a preço de mercado, né, com prata, né, porque é um material que você ia usar lá 200 gramas, ia ficar muito caro. Porém, a pasta térmica, ela vai ser só um gelzinho, então eles usam essa pasta térmica de prata, só que de uma maneira líquida, né, que é aquela pastinha, faz uma graxa com aquilo, e aí com composto também pode colocar outra coisa, mas aí fica um material muito condutor, com a condutividade muito alta, ou seja, ele vai trocar calor de forma muito ágil, muito eficiente. Então a gente pode até ver aqui alguns exemplos, né, de pasta térmica. Tem aqui as 12 melhores pastas térmicas, né? Então aqui a gente pode ver que eles aplicam em cima do processador a pasta, e aí depois vai o dissipador e depois vai o cooler, que manda para fora o ar. E assim que a gente refrigera o processador. Mas o que eu queria que ficasse fixado aqui nessa aula é essa questão do calor, que a gente não precisa mais associar calor com quente. Calor não é quente. Calor é energia térmica em trânsito, ou seja, energia térmica transferida de um corpo para o outro. Aí eu usei o exemplo do processador, ele gera calor, né? Ele tem energia elétrica, esquenta, a energia elétrica se transforma em energia térmica e ele esquenta. Para ele não queimar, a gente coloca um dissipador, então a energia térmica do processador passa para o dissipador, que aí vai ser um metal bom condutor. Essa energia que passou de um lugar para o outro é o que a gente chama de calor. E aí depois o cooler manda ela para fora da CPU, né? Então é isso que eu quero que fique registrado aqui nessa aula. Nas próximas aulas eu vou falar de outros componentes, vou falar das transferências de calor, os tipos de transferências de calor, e aí dá para a gente trabalhar um monte de coisa em cima da física, da termodinâmica e de hardware, né? Hardware, software, tudo relacionado aí à informática, à tecnologia. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.